Prezadas senhoras, prezados senhores, amigos jovens, meus queridos irmãos espíritas, que Deus nos guarde e nos mantenha sob a sua paz. Era o mês de maio do ano 1927, quando a família de Chico Xavier foi sacudida por um grave problema. Depois que ele deixou de ser considerado como um menino estranho, porque ele viu os espíritos. Contava 17 anos de idade quando sua irmã mais jovem, Maria da Conceição, passou a ser tomada por surtos de loucura. A moça parecia desvairada. Algumas vezes sofrera internação psiquiátrica. Nenhum médico procurado até então conseguira debelar a loucura que tomava conta da jovem. Um casal de médiuns que conhecia o drama da família, o senhor Hermínio e Dona Carmen Perácio, insistiram no convite à família para que levassem a jovem ao contato com o espiritismo. E depois de procurarem todos os recursos, sem êxito, seu João Cândido Xavier, pai de Chico, entendeu com sua esposa que era chegado o momento, então, de se dobrar às possibilidades espíritas. Através das faculdades mediúnicas do casal, Maria da Conceição foi readquirindo gradativamente a saúde psíquica, até ficar totalmente curada. Era uma tormentosa obsessão que envolvera a mente desprevenida da pequena e que agora lhe dava a oportunidade da saúde. Mas na primeira reunião mediúnica que se realizou naquela ocasião em casa do senhor João Xavier, para tratar de sua filha, Chico teve uma surpresa que o desconcertou positivamente. Há 7 anos não tinha notícias de sua mãe desencarnada, Dona Maria João de Deus. E naquela primeira sessão, por meio da psicografia de Dona Carmen Perácio, sua mãe viera e escrevera uma longa página dirigida ao antigo esposo e aos filhos que ficaram no mundo. Mas no meio das observações feitas aos filhos havia uma particular para Chico Xavier, fazendo-o entender que a partir daquele momento se abria para ele uma nova estrada, um novo caminho, para o qual ele deveria estar atento. E foi no dia 8 de julho, uma sexta-feira, naquele mesmo ano de 1927, que pela primeira vez, embora tivesse contatos com a mediunidade desde criança,
Chico Xavier caiu num transe e psicografou a sua primeira mensagem. 17 páginas, convocando-o à liça. E Chico inaugurava aos 17 anos de idade a sua saga de um grande líder moral, de um líder espiritual, de um avultado número de pessoas. Quando pensamos nessa liderança de Chico Xavier, damos-nos conta de que as criaturas humanas sempre tiveram necessidade de uma liderança. É antropológica essa necessidade, é histórica essa realização. O fato é que tão forte se tornou essa necessidade para as mentes humanas, que o codificador Allan Kardec desenvolveu um estudo acerca dessa questão que ele intitulou de as aristocracias. Entendendo-se que as aristocracias se referem ao governo dos melhores, já que a palavra é composta por dois termos gregos, aristos e krateia, ou kraten. Aristos correspondendo aos melhores, e krateia, ou kraten, ou cracia, no nosso idioma, é o governo. Da mesma forma que temos democracia, demos, povo, krateia, ou cracia, governo, o governo do povo. Temos a aristocracia, o governo dos melhores. Não se trata dos melhores em sentido moral. Trata-se dos melhores em alguma habilidade. Quando se tem uma sociedade de bons lutadores, ali se pode dizer que vibra uma aristocracia de lutadores. Quando se tem um grupo de desportistas de primeira linha, se pode dizer que são aristocratas do esporte. Então, Allan Kardec trabalha as aristocracias para nos dizer que desde que o homem é homem no mundo e que constituiu as suas primeiras sociedades, tratou de buscar alguém dentre eles que pudesse conduzir a massa. E naqueles tempos remotos acreditava-se que quanto mais idoso fosse o homem, não a mulher, o homem, certamente ele teria maior sabedoria, o que era verdade. Ele teria maior experiência. E por causa dessa sabedoria, dessa experiência, estaria apto a dirigir a comunidade. E era verdade. Homens notáveis do passado, anosos, cabeças alvejadas pelos tempos, realizaram um excelente trabalho à frente de grandiosas comunidades. Basta que se abra a Bíblia judaica para que se conheça a saga de Abraão. De Abrão foi convertido em Abraão. E segundo as tradições bíblicas, Abraão era o pai de toda a humanidade. O Senhor Yahvé ter-lhe-ia dito que a sua geração, a sua prole, seria mais numerosa do que todas as estrelas dos céus. Abraão foi o grande patriarca hebreu, depois cedendo a vez aos seus filhos, Isaac, Jacó. Então a Judéia conheceu grandes patriarcas. A primeira aristocracia anunciada por Allan Kardec
Era a aristocracia dos anciães, também chamada aristocracia patriarcal ou aristocracia do patriarcado, porque eram esses pais zelosos das comunidades que tomavam a sua governança. Eles eram notáveis na arte do aconselhamento, eles eram portadores de grandiosas experiências, e não apenas na Hebreia, mas em outras partes do mundo, serão conhecidos patriarcas, como o notável chinês Forri, como o grande Zoroastro na Pérsia. Dessa forma, o mundo conheceu patriarcas de variadas índoles e de variadas culturas nacionais. Durante muito tempo, esse sistema prevaleceu. Os patriarcas, os anciães, eram exímios na arte da governança, pelo aconselhamento, pela ponderação, que costuma ser apanágio dos idosos. Eles já viveram tanto, já erraram, já acertaram, que certamente se dão conta daquilo que é factível já e daquilo que se há de esperar um tempo. Quando a juventude está eufórica, excitada, porque eu vou fazer, vou acontecer, os velhos os olham. Vai nada, é fogo de palha. Eu vou fazer, vovó. Vai nada. Pode esperar o tempo, porque ele não vai fazer, porque ele se cansa rápido. Quem não tem essa vivência, não tem a experiência de saber esperar. A garotada quer tudo para ontem e se desespera quando não consegue. O velho diz, não, você vai conseguir mais à frente. Pode escrever. A experiência. Então, chegou um ponto em que as sociedades foram crescendo, foram se desenvolvendo, e na medida em que foram crescendo, começaram outros problemas. Porque um grupo social resolvia invadir aquele outro grupo social, e os idosos que tinham sabedoria não tinham força física para impedir a invasão, o domínio, o saque, a destruição. As comunidades começaram a sentir necessidade de um outro tipo de liderança, que não fosse mais a dos anciães, porque eles eram muito bons na cabeça, mas eles não podiam suportar a violência dos invasores. E é aí que nasce a segunda aristocracia. A aristocracia que decorreu do fato do povo ir chamar aqueles homens fortes, de palavra firme e de atitudes audaciosas, e nasce a aristocracia da força bruta. Esses homens aristocratas da força bruta não iam governar as comunidades a sós. Cada um deles tratou de organizar grupos de homens que vendiam seu trabalho, os mercenários. E havia líderes da força bruta que contratavam 1000 homens e faziam seus exércitos de 1000 homens, por isso chamados tais grupos de milícias, por causa de 1000. Quem fazia parte dessas milícias eram os milicianos, e que deu mais tarde a denominação de militar, por causa das milícias. Então, surge a aristocracia da força bruta, também chamada de aristocracia militar. Mas outros líderes da força bruta formavam exércitos menores,
de 100 homens, e nascem as centúrias. E aqueles que faziam parte das centúrias passaram a ser chamados de centuriões. Deste modo, havia grupos militares grandes, grupos militares pequenos, para que esses líderes pudessem exercer seu governo. O mundo conheceu através da história alguns desses notáveis aristocratas militares. O mundo conheceu, por exemplo, a Gengis Khan, Átila, o rei dos Hunos. Conheceu a Alarico, o pai, Alarico I, e a seu filho Alarico II. O mundo conheceu Rasputin. O mundo conheceu Tamerlão. Tamerlão era tão cruel e analfabeto que gostava de saber qual das batalhas ele havia tido maior lucro, maior vitória. Quer dizer, em qual batalha ele havia assassinado o maior número de pessoas. Porque era analfabeto, ele consertou com os seus homens uma pirâmide, sempre com a mesma base de cabeças humanas. Decepava-as e ia montando a pirâmide, e quanto mais alta fosse a pirâmide, ele então se dava conta de que aquela havia sido a batalha mais vitoriosa. Timur-Lenk, cujo nome para nós se tornou Tamerlão, no latino, e dessa forma nasceu a aristocracia da força bruta ou aristocracia militar. Esses homens governavam, e as comunidades se sentiam, a princípio, protegidas. Mas na medida em que o tempo se passou, eles se foram tornando, ao invés de protetores, dominadores dessas comunidades, ditadores sobre essas comunidades. E ninguém ousava falar, porque eles tinham a força bruta, eles tinham as milícias, eles tinham as centúrias, eles tinham o poder físico. E por causa disso, não mais os devolveu às comunidades que lhes houvera dado. Os líderes da força bruta trataram de conferir aos seus filhos, quando estavam cansados, quando já não desejavam estar à frente dos grupos sociais, conferiram aos seus filhos o cetro do poder. Quando não eram os filhos, eram irmãos, primos, algum amigo. E ao invés de um regime em que o povo houvera concordado, a aristocracia da força bruta deu lugar a uma terceira aristocracia. Era a aristocracia do nome, também conhecida como a aristocracia do nascimento. Os filhos tinham o nome dos seus pais, os sobrenomes. Então a comunidade respeitava, porque sabia que por trás daquele nome estava a força do seu pai. E nasce por isso a aristocracia do nascimento. O indivíduo era bem nascido quando nascia num desses grupos familiares. Então, a necessidade de exibir o nome de família era um trunfo. A história registra algumas famílias notáveis que pesaram sobre os destinos do mundo. Se voltarmos à velha Roma, lá encontrávamos a gens Flávia, a gens Paulínia, gens do latim indicando família, de onde saíram os grandes generais de Roma, dominadores que anexavam grandes partes do mundo ao Império Romano. Mas ao lado da gens Flávia, da gens Paulínia, o mundo conheceu os Habsburg, a família nobre
da Áustria, de onde saiu a notável Sissi, onde vigorou a notável rainha Maria Teresa, que teve 9 filhas e converteu todas as filhas em rainhas pelo mundo afora. É a mãe de todas as rainhas da Europa. Mas ao lado dos Habsburgo, o mundo conheceu os Orleans na França, os Bourbon na França, os Bragança em Portugal, os Medici na Itália, e esses reinos se casavam entre si para aumentar o poder sobre o mundo. É por isso que conhecemos Catarina de Medici governando a França, casamento da Itália com a França. Encontramos em Portugal e aqui no Brasil os Orleans e Bragança, o trono da França casando com o trono de Portugal. E dessa forma vamos achando essas famílias notáveis, cujo poder decorreu da aristocracia da força bruta. Mas esses aristocratas do nascimento nem sempre tinham condições de governar. Ganharam de graça aquela posição. Quantos reis covardes, príncipes covardes, atrabiliários, despóticos outros. Quantas rainhas prostituídas que malversaram a vida e a coroa. Quantos? Mas eram nobres. Dizia-se que tinham sangue azul para se destacar da massa ignata, da massa ignara da sociedade comum. Dentro dessa aristocracia do nascimento, alguns desses indivíduos passaram a afirmar que eles eram deuses. Para impor respeito às massas, eles passaram a ser tidos como deuses. Outros eram semideuses. Afirmava-se que eram filhos de humanos com divindades. E nascem os Césares, os czares na Rússia, os Kaiser na Germânia, tudo é César. Mas nascem os faraós no Egito. E quando esses homens passavam pela massa ou por algum popular, todos tinham que baixar os olhos ou saudá-los freneticamente, de acordo com o gosto. Eles andavam em triclínios, em andores, ajaezados, poderosos. A aristocracia do nome, do nascimento. Mas essas criaturas aprenderam a dissipar, a dilapidar seus haveres, a gastar mais do que tinham. E passaram a ter necessidade de dinheiro, de muito dinheiro, para ostentação, vários palácios, muitas propriedades, muito ouro, muitas pedras preciosas. Precisavam ter dinheiro. E nascem os sistemas feudais, os sistemas escravocratas, mundo afora, porque eles queriam ter dinheiro, mas não queriam pagar pelo trabalho de ninguém. Então o trabalho escravo era ainda o melhor. E por causa dessa necessidade do dinheiro, os nobres que tivessem mais dinheiro poderiam comprar mais do que os outros nobres falidos. Desse modo nasce uma nova aristocracia. A aristocracia da riqueza ou a aristocracia do dinheiro. Eles precisavam ter muito dinheiro. Mas muitos desses líderes, quanto mais dinheiro ganhavam, mais dinheiro dissipavam em combates, em guerras, em libações terríveis. Não sabiam o que fazer.
para manter o dinheiro que ganhavam. O mundo conheceu famílias ricas ao longo do tempo da história. As famílias dos sheiks árabes, a partir do momento em que descobriram no seu subsolo a riqueza do ouro negro, do petróleo, mas riquezas como as da família Pouget, da família Onassis na Grécia, da família Ford nos Estados Unidos. Em várias partes do mundo, grupos familiares se levantavam poderosos financeiramente, economicamente, e impunham temores ou respeito em razão da sua riqueza. Mas os descendentes só sabiam dilapidar, iam destruindo com facilidade, até que os mais atentos se deram conta de que não era suficiente ter dinheiro, era necessário saber administrá-lo. E nasce uma aristocracia um pouco mais justa, a aristocracia da inteligência, porque havia necessidade de que alguém capaz pudesse gerenciar as riquezas, os dinheiros dos nobres. E como nem todos os nobres tinham filhos interessados em trabalhar, os nobres começaram a financiar estudos para filhos de seus escravos, para filhos de seus apadrinhados, e mandava-os para as academias espalhadas pelo mundo conhecido, com o compromisso de que quando eles se formassem, voltassem para administrar o dinheiro de quem lhes houvera pago o curso. É aí que tem começo as escolas de administração, de economia. Nasce na Europa os fisiocratas. Aquela época, século XVIII, os fisiocratas eram economistas que tratavam os problemas econômicos através dos conhecimentos da física. Imaginemos, a física sozinha já dá um nó. Discutir e decidir questões econômicas pelos raciocínios da física. E esse grupo desapareceu no século XIX. Estão de volta em novas bases. Já se voltou a falar no mundo de fisiocratas, num período em que as várias ciências hoje se reúnem para tentar resolver os problemas da Terra, da economia terrestre, da humanidade, da sociedade em geral. Mas a aristocracia da inteligência permitia que pessoas do povo fossem guindadas a posições intelectuais altas. E sem que nos voltemos para os tempos mais remotos, podemos nos dar conta de criaturas como Alberto Einstein, o maior físico teórico do século XX, que nasce numa família de classe média na Alemanha. Mas podemos nos recordar de Abraham Lincoln, o americano do Kentucky, que foi viver em Illinois na adolescência e que aos 21 anos era lenheiro, madeireiro com seu pai, recolhendo madeira das florestas de Illinois para sobreviver. Até que um dia, Abe Lincoln se decide estudar. Recebe apoio de uma família poderosa, conclui seus estudos, faz direito, candidata-se a deputado por Illinois, por 4 vezes eleito, elege-se senador, até tornar-se, como ele houvera desejado,
o presidente dos Estados Unidos e se fez o pai da democracia americana. O homem que libertou os escravos negros dos Estados Unidos e pagou com a vida naquele distante 15 de abril de 1865, baleado no Teatro Ford, em Washington, depois de cumprir a sua missão na política. Homens notáveis e mulheres como Maria Klodowska, filha de uma família pobre polonesa, a filha primogênita, que viu a mãe falecer e o pai envelhecido foi cuidado por ela, enquanto mandava as duas irmãs mais jovens que ela estudarem na França. Só quando o pai desencarnou, Maria Klodowska, com o apoio de alguns amigos que lhe facultaram recursos, comprou uma passagem, um bilhete num trem de carga e saiu da capital da Polônia, de Varsóvia, para Paris. Inscreveu-se na Sorbonne e os rapazes, quando viram aquela jovem mulher nos exames da Sorbonne, gargalharam dela, pois ela foi a primeira colocada. Queria estudar físico-química e no princípio os homens chasqueavam de Maria Klodowska. E quando foram vendo suas notas, ela era sempre a primeira aluna da classe. Eles foram se dobrando à sua sabedoria, à sua simplicidade, à sua humildade. A tal ponto destacou-se Maria Klodowska, que um dos seus notáveis professores pediu sua mão em casamento e ela aceitou. Já não era tão menina. E o professor Pierre Curie casou-se com ela, transformando Marie Klodowska em Maria Curie, a conhecida Madame Curie, que foi mãe, cientista, viajou pelo mundo, demonstrando a grandeza de ser mulher feminista, não para se prostituir no sexo, mas para ter acesso ao estudo, ao trabalho, à família, sem nenhum conflito. Madame Curie desencarnou vitoriosa, vencida por um câncer, por uma leucemia, no velho hospital da Saint-Selmo, no meio das florestas de árvores frondosas, na cama, emagrecida, carcomida pela leucemia. Sua filha Eva recebeu do correio um pacote e abriu diante dela. Era o livro que ela escrevera. O título do livro era Causa Mortis de Madame Curie. Radioatividade. Foi ela que descobriu a radioatividade, vinda de um tronco pobre. Ajudada por quem podia ajudá-la, ela galgou com seus esforços e com sua possibilidade esses degraus do conhecimento. Maria Klodowska, conhecida por Madame Curie. Aqui no Brasil, um mestiço, filho de uma negra e de um português. Enquanto a mãe lavava roupa nas laranjeiras no Rio de Janeiro, ele brincava nos quintais à sua volta, mas a família catapultou o menino, impulsionou o jovem, e o Brasil conheceu o gênio literário de Machado de Assis, o príncipe dos escritores do Brasil, filho de uma lavadeira, vivendo numa casa de família. A aristocracia intelectual tinha esse caráter de exercer maior justiça. No entanto, Allan Kardec analisa que nenhum desses sistemas de governo pode ter a garantia de ser lúcido,
de ser lídimo, de ser digno. Desde os idosos aos intelectuais pode haver corrupção, degenerescência moral. Mas ele propugnava um tipo de aristocracia que ainda não havia se desenvolvido no mundo, que seria capaz de dar conta das necessidades sociais. Ele atrelava duas virtudes importantes e afirmava Kardec que para governar com êxito qualquer sociedade do mundo se faz necessária uma aristocracia intelecto-moral, aquela em que o indivíduo não apenas saiba, mas saiba e sinta, e dessa forma o mundo continua a girar. Depois de tanto tempo, desses estudos de Kardec, que foram publicados em 1890, com o aparecimento de obras póstumas, ainda vemos à nossa volta a sociedade marcada por todas essas formas de aristocracia, com a crueldade dos sistemas de comunicação contemporâneos, com o peso do dinheiro que há hoje no mundo, como não havia naqueles tempos do século XIX. Dessa forma, vale a pena pensarmos que a aristocracia dos anciães, essa não tem chances de existir hoje. Porque são poucas as pessoas que respeitam os idosos. São poucas as sociedades que respeitam os velhos. Então se torna impossível pensarmos hoje numa aristocracia dos anciães, do patriarcado, naqueles moldes, porque o velho abandonado, quando não pisoteado pela crueldade da família e pela indiferença da sociedade, não teriam vez, e não tem vez, para falar, muito menos para exercer qualquer governança. Mas quando chegamos para observar a aristocracia da força bruta, ela impera hoje vigorosa. Quantos são os povos no mundo que ainda vivem debaixo de ditaduras terríveis, mantidas pelas armas, por exércitos, por militares, por poderes discricionários, quantas? Mas nas nossas sociedades, onde pretensamente respiramos liberdade ideológica, não são poucos aqueles dentre nós que ainda têm a petulância de dar carteirada. Você sabe com quem está falando? E é bom que a gente não diga porque eles são violentos. Seria o caso de dizermos que estamos falando com a estupidez personificada, com a ignorância bem vestida. Porque uma pessoa que se vale de uma posição social, profissional ou econômica para submeter a quem quer que seja, quase sempre está errada. É porque não pode ser uma pessoa do bem. É um exibicionista. Então hoje ainda vivemos a aristocracia do nascimento. Porque o indivíduo é filho do político tal, do doutor fulano, da família tal ou qual. Ela é a mulher do doutor tal, se acha no direito de todos os desaforos. Ele é irmão, aquele é amigo. Este nosso país é o país dos compadres e das comadres. O indivíduo exorbitou da velocidade na estrada e o guarda o multou. Mas ele tem um amigo que tira a multa. E ele continua errando. Ele foi apanhado pela lei seca, porque estava dirigindo embriagado.
Mas ele tem um amigo que o tira da cadeia, que paga para ele, para que ele saia. Então, o vício da corrupção toma conta das nossas sociedades. Nós encontramos tantos casos de aristocracia do nascimento vigorando, covarde, no seio das nossas sociedades. Às vezes os próprios pais incitam os filhos: diga de quem que você é filho, diga de onde você vem, diga qual é seu sangue. E crescem as crianças de nariz empinado para submeter os outros mais simples depois. É palavra contra palavra. Não, eu nunca disse isso. Eu nunca falei isto, porque também a nossa sociedade contemporânea desenvolveu as técnicas de mentir. Como se mente? As pessoas são infelizes a tal ponto que resolveram mentir. Elas mentem com relação a seus nomes. Elas mentem com relação à sua profissão. Elas não dizem, se trabalhar num comércio, se trabalhar numa coisa simplória, elas não confessam. Elas inventam-se cursos que nunca foram feitos. Inventa-se que mora num lugar quando mora em outro, porque seu bairro é pobre, seu bairro é simples. E se elas estão confessando, não, porque eu moro num duplex, num apartamento, mentira, mora num gueto. Qual é a vergonha da criatura morar num lugar pobre e ser rica por dentro? Aprendemos a mentir e depois ficamos com conflito de consciência. Daí o número de neuroses nunca igualado em toda a história da humanidade. A neurose nascendo do conflito entre a consciência que cobra e a mentira que a gente inventa para viver ou alimenta na vida. A aristocracia do dinheiro está aí viva. É raro encontrarmos alguém que preste algum serviço sem interesse. A coisa mais rara é encontrarmos hoje voluntários para as obras do bem, desinteressado. As pessoas querem ganhar dinheiro. E se puder explorar o outro. É uma sandice, é uma insanidade. É essa busca do dinheiro pelo dinheiro. Matam-se nas ruas por causa de 20 reais, de 10 reais, de um anel no dedo, de um colar no pescoço. Mata-se. A vida vale menos do que 20 reais. Essa secura por dinheiro. Homens, mulheres, jovens. A televisão anunciou qualquer loucura para ganhar dinheiro. Elas saem do nível do equilíbrio, partem para o desplante. Senhoras que podiam ser avós, outras que são mães, outros que são pais, para ganhar o dinheiro, eles fazem qualquer absurdo, fugindo às normas do autorrespeito, por dinheiro. A criatura trabalha dia e noite para manter o status. Adoece, workaholic, para ganhar dinheiro, para dar a seus filhos a posição que o vizinho rico dá a seu filho. Passa o resto da vida pagando a festa de 15 anos, porque a sua filha tinha que ter uma festa de arromba, igual ou melhor do que a que o industrial deu à sua filha. A vaidade da classe média, a tormenta da classe pobre. Todos querendo dinheiro, nem sempre trabalhar. Dinheiro. Nas profissões, as pessoas fazem greve, paralisações por melhores salários, mas elas não melhoram seu nível. Ninguém faz curso, ninguém melhora, ninguém estuda, ninguém se aprimora.
Elas atendem do mesmo jeito a clientela de quando ela começou a trabalhar, mas ela quer sempre aumento. É um mundo em que surgiu uma declaração universal de direitos humanos, mas nunca de deveres humanos. Então ninguém se acostuma a cumprir deveres. Nos acostumamos a gritar por direito. Todo mundo diz, mas eu tenho direito. Mas para que a gente tenha direito, é preciso cumprir os deveres. Isso é outra conversa. Eu quero meus direitos. Eu vou lutar pelos meus direitos. Todo discurso é pelos direitos. Então verificamos por que é que esse mundo tem sido tão infeliz. A massa de espíritos reencarnada aqui nos faz recordar do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando no capítulo 3, os espíritos dizem que no mundo de provas e expiações, a característica é que o mal predomina. Olhemos à nossa volta. O mal predomina. Com o nosso aval. Olhamos hoje a quantidade de brasileiros atentos ao BBB, para ver como é que o sujeito faz sexo, como é que beija na boca, como é que se requebra, convertido o país inteiro em voyeur, pagando para dizer quem é que tem que sair, quem é que tem que ficar, sem tempo de ler um livro, sem tempo de ouvir uma música boa, sem tempo de assistir a um bom filme, ou de uma conversa gostosa com um amigo ou com a família, para se grudar. Há quem alugue para assistir 24 horas por dia e pague pay-per-view para ver quem é que transa, quem é que vai para debaixo dos edredons, para ver, são voyeur, conflitos sexuais da criatura expostos. Ouvi no outro dia no Show Fantástico o jornalista que faz o BBB dizer que para tirar determinado candidato houve 36 milhões de telefonemas. 36 milhões de telefonemas. 36 milhões de brasileiros. Mas para tirar o outro, houve 76 milhões de brasileiros que telefonaram. Veja que as pessoas não têm o que fazer para ver os outros transarem via televisão. Quando uma sociedade aceita esse assinte do deboche, deixa que isso entre na nossa casa, pais e mães e filhos assentados para assistir. Como é que está a nossa sociedade? As pessoas não sabem falar, não juntam duas palavras. O português está na lixeira, mas ela não perde o BBB. É lamentável, porque é essa sociedade que é cristã. É este país que é tido como o país mais católico do mundo. E a gente fica com pena do catolicismo. É esse país que tem o maior número de espíritas no mundo. Pobre do espiritismo. Porque era para as cabeças serem melhores. O catolicismo prega coisas boas. O catolicismo ensina coisas boas. Mas se o indivíduo larga tudo para ganhar 10 reais, trai os amigos. Hoje se vende qualquer coisa. Vende a mentira. O indivíduo vende a consciência. Mente para ganhar dinheiro. Sabe que está mentindo, sabe que o outro vai sofrer com a sua mentira. Ele abafa a própria consciência e explode o número de cânceres pela sociedade afora. As consequências biológicas dos conflitos mentais.
as nossas fragilidades estouram. Os desejos de vingança que nós acalentamos. O compadrio com a criminalidade, porque se nós participamos das violências, ajudamos a violência do mundo. Aqueles que se viciam os filhos, os parentes dentro de casa, ampliando a cadeia de pedófilos, que começa dentro de casa. Aqueles que temos crises de cólera e agredimos mulheres, esposas, empregadas, ou outros homens, nos nossos surtos furiosos, liberamos esse fluido venenoso que vai contribuir para somar a essas ondas de violência que estão espalhadas pela atmosfera. E quando a guerra explode lá longe, nós dizemos: esse povo precisa de paz. Que povo, cara pálida! Se eu estou dando minha lenha, minha acha de lenha, para essa fogueira louca da humanidade, sem me dar conta. A aristocracia da inteligência, quanta gente capaz, intelectual, escrevendo contra o povo, legislando contra as massas, e as massas incultas aplaudindo os miseráveis, porque não sabe ler, junta a palavra, mas não entende o sentido. Analfabetos funcionais, num sistema de ensino cada vez pior, porque é proposital. Uma sociedade inculta não sabe pensar, e se não sabe pensar, não sabe avaliar, se não avalia, não sabe escolher. Será que nós nunca paramos para pensar que há dinheiro para tudo, menos para a escola e para a saúde? Mas é a nossa gente que troca um mandato de um político de 4 ou 8 anos por uma cesta básica que vai acabar em menos de uma semana. Por uma bola de futebol ou por um aperto de mão com direito a uma fotografia. Que miséria moral é essa que nós estamos portando? Que aristocracia é essa que nós estamos formando? A aristocracia da dependência moral. Cada vez somos mais dependentes de alguém que nos dê. Como é que o nosso povo adora ganhar coisas? O resquício do nosso colonialismo. Quando tudo vinha de Portugal, o povo adora ganhar. Quando seria tão digno se a gente ganhasse um salário que nos permitisse pagar nossas despesas. Uma amiga me disse na minha cidade: eu não vejo a hora de fazer 65 anos. Eu digo: por que razão? Quando ninguém quer fazer, você está doida. Para eu ter a carteirinha para andar de graça nos ônibus. Eu digo: que infelicidade. A criatura vibrar para completar 65 anos para andar de graça nos ônibus. Vejamos que ela não luta para ter um salário melhor para poder pagar seu táxi. Ela se contenta com aquela miséria do pão e do circo, como as velhas tradições romanas. Que miséria social. Vemos classe média. Os jornais estão noticiando, furtando descaradamente no comércio. As mães de família entram no supermercado com as crianças e abrem os iogurtes, as crianças tomam ali, e ela deixa o pacote do iogurte vazio e não paga. Abre sem pacote de biscoito e ela come, dá para as crianças e deixa o pacote vazio ali atrás. Ela é tão estúpida que não sabe que aquilo vai ser pago por ela mesma. Porque o dono do supermercado é que não vai perder, ele vai redistribuir esse prejuízo nos preços. A classe média. A classe média roubando.
em lojas de marca. A gente vê as máquinas filmando, isso passa na televisão. A criatura enfia dentro da roupa, dentro das calças, nos bolsos, onde puder, para levar de graça. Olha o flagelo, para levar de graça, para ganhar. A lei do Gerson, para ter vantagem em tudo. Há alguns poucos meses eu saía do aeroporto, no Rio de Janeiro, de um voo internacional. Entrei no free shop para comprar uma encomenda que alguém me houvera feito. E havia uma família saindo na minha frente, um casal e uma filha. E a mãe dizia sorridente ao marido: você precisa ver o que sua filha fez. E eu parei um pouquinho, eu não gosto de tomar conta da vida de ninguém, mas eu queria saber, para poder contar a vocês. A menina, moça, era uma moça. Eu avaliei que ela devia ter 18, 19 anos. Ela queria comprar um produto caro e ela trocou a etiqueta de um produto barato e botou. E aí, quando passou na máquina, era o preço baratinho. E ela ia saindo com o pacote e a mãe, você imagina o que sua filha fez? Qualquer mãe decente, você vai devolver isso agora, minha filha. Vai lá devolver. Nós podemos pagar ou não podemos pagar. Porque isso é um furto. Aplaudido pelos pais com o sorriso, com a conivência. Porque ela é muito esperta. Você é uma menina muito esperta. Como nós estamos raciocinando? Deixamos de acreditar que nossos filhos são espíritos. Ó espíritas, canta Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo, compreendei o papel da humanidade. A missão da humanidade, cada espírito que retoma um corpo faz para evoluir. Imaginemos que conta eu darei à minha consciência. Que fizeste do filho que vos confiei, diz o texto do Evangelho. Quando os pais sorriem, depois de terem visto o filho cometer um furto, a gente tem pena desse filho. Eu saí do free shop com dor de cabeça. Digo, mas como é que eu vou fazer? Eu não posso me meter. Eu não posso falar nada. Porque essa atitude da moça é a conclusão de um processo que não começou agora. Ela não deve ter começado a furtar no free shop, porque senão ela não teria esse deslanche, essa facilidade, esse desplante. Ela já deve ter feito isso em outras ocasiões, em outros lugares. Mas um dia, eu acabava de descer no aeroporto de Madrid, que está novo, bonito, imenso. E aí eu arrastando minha mala, e à minha frente um rapaz malhado, sarado, loiro de olhos azuis. Ele havia passado por mim, eu vi que tinha olhos azuis. E ele saiu arrastando as sandálias na minha frente, e de repente, para minha surpresa, ele enche a boca de catarro, ele limpa a garganta. Eu digo, o que ele vai fazer? Porque aquele corredor era de mármore, tudo limpo, brilhando, e ele escarra na parede de mármore do aeroporto, e aquela língua branca escorre. E disse, ai, São Jorge guerreiro, me empresta o dragão. Eu apressei meu passo, juntei o espanhol que eu sabia, disse, hermano mío, que hiciste? E ele, colhido pela consciência, eu lhe disse, mas veja, está tudo tão limpo, olha o que você fez. E ele, escusa-me, e voltou lá, e tirou da mochila uma camisa surrada e limpou aquilo.
Eu bati no som e falei, muito obrigado. É o direito que a gente tem de andar no aeroporto limpo. Estava tão limpo. Se ele estava com alguma coisa na garganta, entrasse num banheiro, tem 1000 banheiros. Mas esse ato de não respeitar, isso é uma cultura doméstica. Não respeitar. Quantas vezes na minha cidade eu via e vejo mães dizendo para os filhos, arranca ali, pega aquela plantinha para levar para casa. Mas a planta está no jardim público. Ela não tem o direito de levar para a casa dela. É de todo mundo. E as crianças aprendem a fazer do de todos seu patrimônio particular, e aí depois reclamamos dos políticos, que convertem a res pública, a coisa pública, em pertence pessoal. A aristocracia da inteligência, peças notáveis de defesa de delinquentes indefensáveis. Quando vemos senhores advogados, senhores togados, vendendo sentenças e outros levando armas para os delinquentes, debaixo de sua autoridade, quem compactua com o delinquente é igualmente delinquente. Lembro-me que alguém perguntou a Chico Xavier, num livro que foi publicado com entrevistas suas, Chico, como é que você define o delinquente? E ele respondeu mineiramente, delinquente é qualquer um de nós quando a polícia prende. Porque o sujeito só passa a ser taxado de delinquente se ele for preso, fichado. Enquanto ele estiver solto na sociedade, ele é uma pessoa acima de qualquer suspeita. Embora possa ser um criminoso potencial ou atual. Dessa forma, Allan Kardec tinha razão, porque nenhuma das formas de governo garantem lisura no processo, se não houver o fechamento moral. Ele propunha uma aristocracia que tivesse conhecimentos, porque se a pessoa for estulta, for parva, for ignorante, ela não consegue pensar. Ela não tem elementos para deslindar problemas com sabedoria. Mas é necessário que ela tenha um revestimento brilhoso, decorrente da sua profundidade moral. Essa moralidade que luze em cima. Essa moralidade que clareia em cima, como o sol, que das suas entranhas, das explosões de plasma, derrama sobre todo o seu derredor as sementes de vida, de energia, capazes de alimentar os planetas em torno. É tão importante pensarmos nessa aristocracia intelecto-moral. Ainda não temos tantos vultos capazes de representá-la, mas nós pensamos em homens como Gandhi, formado em direito, advogado, um homem de rara cultura, tendo se formado na Inglaterra, trabalhado na África do Sul, mas com uma dignidade pessoal, com uma moralidade a toda prova, sendo ele Brahmane. Quando lhe caiu nas mãos o Novo Testamento, ele acreditava que os ingleses dominavam a Índia, motivados por aquele livro que não saía de sob suas axilas. Até o momento em que ele conseguiu um daqueles exemplares, ele queria saber de onde os ingleses tiravam inspiração para dominar o povo indiano. Mas ele abriu acaso a obra e seus olhos se defrontaram com as bem-aventuranças. E Gandhi então retruca, não é possível. Eu aprendi a amar o Cristo que os cristãos ignoram.
Os cristãos falam de um Cristo no texto, mas o descontextualizam. Não vivem o que o texto propõe. É bom o discurso, mas fogem do curso da vida cristã. Ele se tornou cristão por dentro e foi combater com a paz, com a não violência, o abuso dos ingleses, da Rainha Vitória. A aristocracia capaz de saber, de entender, mas de sentir e de amar. Homens como Abraham Lincoln, formado em direito, que exerceu vários cargos na política, até se dar conta de que ele não poderia ser feliz se ele não libertasse os negros da América, isso ia lhe custar caro. E Lincoln libertou os negros da América por causa de uma comunicação mediúnica que a jovem médium Nat Colborne Maynard transmitiu-lhe na Casa Branca, no Salão Oval, uma mensagem do espírito Daniel Webster, que fora senador americano e à sua época engavetava todos os projetos que surgiam pela libertação dos negros. Daniel Webster vem do além, usa a voz da jovem Nat Colborne para dizer a Lincoln que ele não deveria arrefecer, não deveria ser covarde como ele fora, porque libertar os negros da América seria a sua maior obra em sua existência. E Lincoln entendeu a voz da imortalidade. E em janeiro de 1863, os negros americanos estavam libertos, o que lhe valeu o assassinato de 2 anos depois. A aristocracia intelecto-moral, essa que viveu Madre Teresa de Calcutá, professora da classe média alta, que falava várias línguas, embora de temperamento modesto, pediu ao Papa Pio XII, durante a Segunda Guerra, que ela queria deixar de ser professora para cuidar dos pobres, mais pobres da Índia. E Pio XII escreve ao seu diretor, dizendo que a liberasse, porque ela queria tão apenas servir a Jesus num outro front. E ela se foi, levando numa sacola alguns objetos pessoais e 2 saris apenas. E um amor imenso, uma mulher que sabia, uma mulher que amava. O primeiro velho que ela retirou da lixeira, atirado ali pelos filhos. Enquanto o velho, depois de banhado, tinha uma morte digna, deitado numa cama de esteira, com a cabeça sobre suas pernas, ele, chorando, pergunta com dificuldade a Madre Teresa: como é o seu nome? Eu sou sua irmã. Qual é a sua religião? Porque a Índia tem várias. A minha religião é o amor. Qual é o seu Deus? É você. E o homem morreu em paz. A aristocracia intelecto-moral tem a força do amor, do argumento e a sabedoria do cérebro. Ficamos pensando num governo exercido por homens e mulheres, como Zilda Arnes, como Chico Xavier. Imaginemos o que seria um governo dessa têmpera, que não privilegiasse os amigos,
os compadres ou as comadres, mas que fosse justo o suficiente, para que todos tivessem conforme suas necessidades e méritos. Dessa forma, quando evocamos o centenário de nascimento de Francisco Cândido Xavier, a ser celebrado no dia 2 de abril, sua data natalícia, pensamos nessa aristocracia intelecto-moral. O mundo tem tanta necessidade de sabedoria, mas tem muito mais necessidade de amor. Não foi à toa que o Espírito Emmanuel escreveu por Chico Xavier que para que alcemos o voo ao Criador, temos que desenvolver as duas simbólicas asas, a asa da sabedoria intelectual e a asa da sabedoria emocional, que ele chamou de amor. Uma asa apenas não nos permite singrar os céus da perfeição. É necessário que tenhamos ambas, para que possamos flanar nesses céus azuis da esperança. É por essa razão que a nossa sociedade tem sofrido tanto, porque nós continuamos a prestar culto a Mamon, às coisas do mundo. Mesmo frequentando as casas de fé, as várias e diferentes, continuamos a prestar culto ao materialismo. O nosso interesse é ter, é comprar, é ganhar dinheiro, é usufruir do aqui e do agora, como se a vida começasse e acabasse aqui. Embora nós preguemos a respeito da vida eterna, mas a gente não acredita nisso. Embora falemos de mundo espiritual, mas se a gente puder já garantir aqui, é porque nós não temos certeza dessa coisa que falamos. E é por isto que Allan Kardec nos trouxe uma reflexão notável sobre as aristocracias. Vamos pensar quando no trânsito a gente resolve dar carteirada nos guardas, que estão apenas cumprindo o seu dever. Quando na nossa vida social a gente resolve dar carteirada nas pessoas mais simples. Você sabe quem eu sou? Você sabe com quem está falando? Você me aguarda, hein? O seu está guardado. O nosso também. É tão triste. No século 21, depois de Jesus, ainda estarmos num mundo tão atormentado como este em que nos encontramos. E o mais triste é saber que nós temos feito muito pouco, como indivíduos e como comunidades, em prol de um mundo melhor. Eu quero salvar o meu aqui e agora. Eu quero arranjar para os meus aqui e agora. Mas quem são os meus? Por isso Jesus perguntou: quem é meu pai? Quem são meus irmãos? Meu pai, minha mãe, meus irmãos, são todos aqueles que buscam o bem, os que cumprem a vontade do meu pai. Chico Xavier é bem para nós um exemplo desse homem da era nova. Almas como Divaldo Franco, capazes de sorrir enquanto dói, capazes de amar quando feridos e de abrir mão do conforto aos 80 anos para singrar os céus do mundo a fim de ver sorrisos nos rostos e paz nas almas. Este é o mundo com o qual sonhamos. E porque sonhamos com este mundo, precisamos aprender a sair do pesadelo em que nos encontramos.
educar os filhos para Deus, repô-los no caminho do Senhor. Mas a criança de hoje é muito esperta, ela só gosta de computador. Põe as histórias de Jesus no computador. Põe as histórias bonitas da vida no computador. Ao invés de dar-lhe os filmes de guerra e de destruição no computador, coloquem as coisas positivas que salvam, que reestruturam, que regeneram. Porque a responsabilidade por um mundo melhor é dos pais. Temos deixado para os nossos filhos uma herança discurso maravilhosa, mas uma herança exemplo perniciosa. Por isto, nesta noite em que evocamos as aristocracias do mundo e começamos a sentir esperança ao pensar na aristocracia intelecto-moral, é hora de nós, os espiritistas, aprendermos a escolher nossos representantes. Mas ele não vai ganhar, quem garante? Ele pode não ganhar agora, mas vai ficando conhecido com o nosso voto. Mas eu não quero perder meu voto, mas vai perder. Nem sempre aquele que está na frente é o que é digno de nosso respeito. Vamos aprender a valorizar quem é digno do nosso respeito. Temos que amadurecer, senão vamos ter que sofrer, além do que já estamos sofrendo. É por isto, queridos irmãos, que nos recordamos daquele mês de maio de 1927, quando Maria da Conceição, a irmã mais jovem de Chico Xavier, estava em pleno surto de loucura. Era a obsessão. Numa das internações de Maria da Conceição, Chico assentou-se à porta do sanatório e prorrompeu em pranto convulsivo. Chorava copiosamente quando lhe apareceu o Espírito Emmanuel. E ele lhe perguntou: Chico, por que é que você está chorando? Eu estou chorando, meu irmão, porque minha irmã está internada aí. Emmanuel, que pena, Chico, porque você vai ter que chorar o resto da vida, porque aí estão várias irmãs suas. Chico estava pensando na irmã de sangue e não nas outras. E Emmanuel o fez pensar em Jesus: quem é meu pai? Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Você vai ter que chorar muito, Chico, porque aí tem várias irmãs suas. Eu acabava de pregar em Nova York, em Manhattan, e eu falara o tema que me fora pedido a respeito da existência de Deus. Pautei-me na doutrina espírita, e quando terminei havia um momento para que aquela pequena assistência me fizesse perguntas sobre o tema. E as pessoas foram me perguntando, e eu fui respondendo, até que um cavalheiro, aparentando seus 40 anos, ficou de pé, muito alto, enxugou as lágrimas que lhe caíam dos olhos e me disse: eu não acredito em nada do que o senhor falou. De que é um direito o senhor tem. Professor não se escandaliza com nada. Aluno também tem dessas coisas. Professor, para que serve isso? Me mostra. Só que na escola é mais fácil dar um problemão para ele e deixa ele uma semana resolvendo. Mas aí, eu disse: mas o senhor tem todo o direito. Só gostaria de saber por que é que o senhor acha que tudo que eu falei é inverídico. Eu não acredito em Deus.
E eu disse, mas o problema não é o senhor acreditar em Deus, é Deus poder acreditar no senhor. Tem muita gente que diz que acredita em Deus, mas Deus não acredita nelas, não. Não, é porque eu tinha uma filha que nasceu aqui em Nova York. E quando tinha 3 anos, uma doença que nenhum médico descobriu matou minha filha. Por que é que Deus deixou? A minha mulher não resistiu, voltou para o Brasil. Eu quero ficar aqui para cuidar de minha filha. Eu vou todos os dias ao cemitério. Deixei ele botar para fora o desespero. E quando ele terminou de falar, me dê uma resposta então. Digo, vou lhe dar. O senhor é por demais egoísta. E ele levou o primeiro choque. O senhor me aparenta ter 40 anos. Eu tenho 40. Digo, então. Ao longo de 4 décadas, quantas crianças o senhor já viu morrer? Filhas de amigos seus ou não? E o senhor nunca brigou com Deus. Quando Deus resolve levar a filha dele, que estava emprestada com o senhor faz esse escândalo todo. Aí ele assentou-se e desatou a chorar. Chorou, chorou, chorou. E eu continuei falando. A sua mulher agiu certo, porque sua filha não está aqui em Manhattan. O senhor sepultou o corpo dela, mas ela deve estar acompanhando sua esposa, que ela não é boba de ficar aqui, vendo o senhor chorar todo dia e levar flor para o cemitério. A sua filha vive, meu senhor. E deve estar dando força à mãe que foi para o Brasil trabalhar, enquanto o senhor está aqui parasitando. E ele chorava. E terminamos a reunião, e ele ficou sentado. Fomos tomar um cafezinho, ele nos acompanhou, e depois que passou aquela emoção mais drástica, ele chegou perto de mim e disse assim, professor, o senhor permite que eu faça uma coisa? Eu digo, eu não sei o que é. O senhor permite que eu o abrace? Digo, à vontade. O senhor se abaixa um pouquinho. E ele me abraçou filialmente. E me disse, para todo mundo ouvir, eu precisava escutar isso que o senhor me falou. Esta semana providenciarei passagem para voltar, para acompanhar minha mulher. Ela tem me chamado sempre, ela está sozinha em Juiz de Fora. Vá, sua filha está lá. O Espírito sopra onde quer. O senhor já deve ter lido isso no Evangelho. E agora ele chorava de emoção. Eu vou voltar. O encontrei numa das palestras que fiz na sua cidade, de braço com a esposa que me foi apresentada, feliz da vida, e me dizendo, professor, e eu sei que o senhor já sabe, o povo acha que médium sabe tudo. Aí passou a mão na barriga da mulher, veio outrinho aí. E o Camilo me disse, é a filha que está de volta. Cumpriu o prazo do suicídio antigo e está de volta para amar o pai e colaborar com a mãe. Aí isso eu não falei para ele. Senão ele se suicidava de felicidade. A doutrina espírita chamando-nos para a vida nova. Não é uma vida nova depois que a gente morrer. As religiões tradicionais plantaram essa loucura em nossa cabeça. A vida verdadeira é depois que a gente morrer. Não. Depois que a gente morrer são as consequências. A vida verdadeira é a vida que nós vivemos por dentro de nós. Mas não é a vida espiritual. A vida espiritual é a vida do Espírito. Esteja ele onde estiver, no corpo ou fora do corpo. Então a doutrina espírita está no mundo para nos ensinar a viver no mundo, sem que sejamos mundanos. Para nos ensinar a atravessar esse Pantanal, sem tisnar-nos
as fímbrias das vestes. O Espiritismo está aqui agora para falar de um Jesus Cristo que a gente ainda não tinha ouvido. Não é aquele Senhor crucificado e choroso sangrando na cruz. É esse Rei solar. É esse governador planetário. É aquele que nos disse, consoante as notas de João: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu tenho-vos chamado a amigos, porque tudo quanto aprendi do meu Pai vos tenho revelado. É esse Cristo que deveremos buscar, ó companheiros espíritas. É essa juventude capaz, acorde. Essa madureza capaz, desperte. É essa velhice lúcida, interprete, para que todos nós nos possamos dar as mãos neste mundo tão caótico que nós estamos alimentando como está, pela nossa indiferença às coisas espirituais, que a gente fala delas, mas não as vivencia. Agradecer a Jesus e pedir a Ele as suas bênçãos, para que nós possamos dar conta da reencarnação presente. E nesse sentimento de busca de Jesus, nós todos nos daremos as mãos e cantaremos: vem Jesus, celeste amigo, vem. Vem trazer até nós a tua paz, porque só tu, Senhor, só tu és o nosso abrigo, abrigo que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, esse mundo de dor, de miséria, de horrores, vem consolar. Vem com teu olhar sereno toda a nossa terra iluminar. Vem afastar do mundo a guerra, esse chacal de goelas abertas, devorador, que por onde passa vai destruindo tudo que encontra sobre o mundo, espalhando luto, espargindo dor. Por onde passamos, Senhor, ouvimos os gemidos de aflição, e pela sequia em torno de nós percebemos que já não há mais primaveras, enquanto milhares de crianças, de idosos, de enfermos pedem pão. Aqueles que deveriam providenciá-los se engalfinham como feras. Vem, Senhor, vem reflorir o nosso caminho. Vem, Senhor, vem perfumar os nossos corações. Vem exterminar a dor e fazer calar o tilintar das baionetas, o silvado dos mísseis, a boca miserável dos canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, vem iluminar as nossas consciências, vem fazer feliz o nosso mundo. Vem, Senhor, vem, Senhor. Muito obrigado, senhores.